Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o nosso programa Caminhando no Livro dos Salmos. Hoje vamos estudar o Salmo de número 20, a importância de orar e confiar. O Salmo de número 20 foi escrito pelo rei Davi. E é interessante porque o Salmo é uma oração em favor do rei, é uma oração por vitória, para que antes de sair às batalhas, o povo esteja diante do Senhor em oração, clamando pela vitória ao rei. E ele ensina para a gente que não basta apenas orar, nós precisamos orar e confiar no Senhor, orar com confiança no Senhor. A primeira lição que o texto nos dá: dependência total de Deus na oração. Vejamos o verso 1. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Vejam só, dia da tribulação. A ideia é de um Deus que prometeu cuidar do seu povo, ser gracioso, dar paz ao seu povo em todo o tempo. É a bênção araônica, a bênção lá em Números 6, 24 a 26. Mas o texto fala do Deus de Jacó, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, mostrando assim a graciosidade de Deus. Nós somos tão enganadores quanto Jacó, mesmo assim Deus tem graça, misericórdia sobre a nossa vida e Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando nós somos infiéis. E o texto diz: te eleve em segurança. A palavra é proteja você como uma rocha, te coloque sobre uma rocha, num lugar alto, num refúgio seguro, te eleve, te tire do ponto baixo. Quantas vezes as situações da vida colocam a gente em situações baixas, chegamos num mais baixo nível da vida por conta das tribulações, mas temos um Deus que nos eleva em segurança, em refúgio. A primeira lição, então, é dependência total de Deus. A segunda, confiança na graça de Deus, versos 2 a 4. Verso 2, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Olha só, a presença de Deus, a relação santuário e Sião, demonstrando a presença marcante de Deus, o reinado de Deus sobre o seu povo, a relação entre o santuário, a presença de Deus e o rei. Sempre quando você tem um rei na Bíblia que ama o santuário, que ama a presença de Deus e que busca essa presença, ele recebe também da parte de Deus as bênçãos do Senhor. E do seu santuário te envie socorro. Deus é aquele que nos socorre, Deus é aquele que é grande suporte, Deus é aquele que provê aquilo que nós precisamos, carecemos nos momentos mais difíceis da vida. Os atos amorosos de Deus, o apoio para o rei quando saía para as batalhas. É Deus quem vai à frente das batalhas, conforme Êxodo 15, por exemplo, versos 13 a 17, mostrando o quanto Deus vai à frente das batalhas, quanto é Deus quem apoia o rei. Aí o verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Vejamos lá, quando o povo de Deus precisava sair à guerra, o rei sábio, o rei piedoso e temente a Deus, ele buscava a presença de Deus, ele clamava ao Senhor antes. É assim que nós vemos Samuel fazendo com o rei Saul, em 1 Samuel 7, 9 e 10. Antes de sair à guerra, oferecer holocaustos. Lembra-se, Deus, da gente, lembra-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. A prosperidade do rei depende da presença e do favor de Deus. Nesse sentido, eu queria falar um pouco com você. Como você se prepara diante das grandes lutas da sua vida, dos grandes desafios, da enfermidade, das tristezas, das angústias. Nós precisamos nos preparar na presença de Deus, em adoração, em oração ao Senhor. Verso 4, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. A ideia de piedade, um rei que busca ao Senhor, que vive com integridade,
que Deus responda, que Deus abençoe segundo o teu coração e realize os teus desígnios. Pois bem, agora vejamos no texto a gratidão com antecipação. Na oração nós precisamos agradecer antes de receber as bênçãos de Deus. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos, nos diz o verso 5. É sair em nome do Senhor, é experimentar a presença, o favor, a graça de Deus. Celebraremos com júbilo a vitória de Deus, em nome do nosso Deus nós vamos hastear pendões, bandeiras. A lembrança aqui, quando o povo de Deus venceu a batalha lá em Êxodo 17, contra os amalequitas ali, eles vão hastear bandeiras ao Senhor. A mesma ideia de um Deus que é a nossa estrela da manhã, a bandeira dos romanos, eles diziam que era a estrela da manhã, Vênus. Quando os romanos saíam para a vitória ou para a batalha, eles hasteavam a bandeira dizendo que ganhariam aquela guerra, mas aí o Senhor Jesus vem dizendo lá em Apocalipse 22:16 que Ele é a estrela da manhã. Nós podemos hastear a bandeira da vitória em Cristo Jesus. Gratidão com antecipação. De 6 a 8 agora, a confiança na ajuda do nosso Deus. Verso 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. A vitoriosa força de Deus, a vitória que provém de quem? Do Senhor, do ungido do Senhor, do rei. O Senhor salva o seu ungido. Salva, o verbo aqui usado é o perfeito profético, a certeza de que a vitória seria realizada em Cristo Jesus, no Messias que viria. O poder salvador vem da mão poderosa de Deus, da mão direita de Deus. Verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Como é fácil a gente confiar em nós mesmos, em nossos recursos, como diz lá em Isaías 31, de 1 a 3, quando o povo de Deus deveria confiar no Senhor, preferiu confiar no Egito. Nós não podemos viver assim. Precisamos confiar totalmente em Deus, não nos nossos recursos, mas sim no Senhor. Os reis de Israel deveriam ser diferentes. Deuteronômio 17 já dizia, 14 a 20, de que eles eram proibidos de adquirir grande número de cavalos, para não confiar nos seus cavalos, nos seus cavaleiros, porque a força, o poder para vencer as batalhas estava em o nome do Senhor. E aqui é interessante, ele usa tanto o Senhor Yahvé, o Deus fiel, o Deus do pacto, como o Elohim, o Deus majestoso, o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o verso 8 diz a mesma coisa: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aqueles que confiam nos seus recursos vão cair, mas aqueles que ficam firmes, confiantes no Senhor, permanecerão de pé. E o verso 9 termina da mesma forma como começou, mostrando a total dependência de Deus. Verso 9: ó Senhor, dá a vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. A busca pelo rosto de Deus, pela presença de Deus, de um Deus que olha para nós podemos confiar nesse Deus, nós podemos sem dúvida alguma clamar a Ele com toda a nossa confiança, nós podemos sem dúvida alguma depender totalmente do Senhor, confiar na graça dEle na nossa vida, confiar também ou ter gratidão a Ele antes de receber as bênçãos, confiar na ajuda de Deus e depender totalmente do Senhor novamente. Deus assim te abençoe, abençoe sua vida, sua família, e que você possa crescer na escola da oração, confiando totalmente no Senhor. Deus assim te abençoe em Cristo Jesus.